Nesta videoaula, iremos estudar alguns tópicos de linguagem relacionados ao requerimento. A linguagem no requerimento pede que nós observemos 3 conteúdos importantes: pronome de tratamento, uso da vírgula e paronímia. Vamos ver um pouco sobre esses assuntos? O uso dos pronomes de tratamento é algo consagrado não somente no requerimento, mas em qualquer comunicação oficial. Desse modo, os manuais de redação, bem como os livros de gramática normativa, trazem regras sobre o assunto. Vamos ver as mais usuais. Vossa Excelência é um pronome de tratamento bem usual. Ele é utilizado para autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário também. Nós podemos ainda empregar o vocativo nas comunicações oficiais. No caso daquelas dirigidas aos chefes de poder, nós utilizamos Excelentíssimo Senhor seguido do cargo respectivo. Dessa forma, nós teríamos Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ou Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, ou ainda Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. Para as demais autoridades, os manuais de redação orientam que utilizemos o vocativo senhor, seguido do respectivo cargo. Assim, nós teríamos senhor senador, senhor ministro ou senhor governador, por exemplo. Se para autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário utilizamos Vossa Excelência como pronome de tratamento, para as demais autoridades e para particulares, nós vamos utilizar Vossa Senhoria. Tudo isso de acordo, mais uma vez, com os manuais de redação e com os livros de gramática normativa. Neste caso, o vocativo referente a Vossa Senhoria é a própria palavra Senhor. É muito comum vermos algumas autoridades sendo tratadas como doutor ou doutora. Entretanto, doutor e doutora é um título acadêmico e, por isso, devemos evitar utilizá-lo indiscriminadamente. O seu uso, portanto, deve estar direcionado apenas para aquelas pessoas que tenham tal titulação. Entretanto, os manuais de redação abrem uma brecha. No caso dos bacharéis em Direito e em Medicina, por uma questão de tradição, eles podem ser chamados de doutores, mesmo sem ter o curso universitário de doutorado. Nós temos ainda outras formas de tratamento, como Vossa Magnificência, que é empregada por força da tradição em comunicações dirigidas a reitores de universidade, correspondendo-lhe o vocativo Magnífico Reitor. No caso de autoridades religiosas, temos, por exemplo, Vossa Santidade, em comunicações dirigidas ao Papa. Nesse caso, o vocativo correspondente é Santíssimo Padre. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima são pronomes de tratamentos utilizados em comunicações aos cardeais, correspondendo-lhe o vocativo Eminentíssimo Senhor Cardeal ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal. Para arcebispos e bispos, utilizamos Vossa Excelência Reverendíssima. Já para monsenhores, cônegos e superiores religiosos, o uso é de Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima. Já para sacerdotes, clérigos e demais religiosos, utilizamos Vossa Reverência. Uma das características do estilo da correspondência oficial e da empresarial também é a polidez. Para isso, muitas vezes, precisamos modalizar a nossa escrita para ajustá-la a expressões mais educadas com uma maior cortesia.
Uma forma de modalizar a nossa escrita é pelo emprego de fórmulas de cortesia. Por exemplo, em vez de escrever simplesmente encaminho, você poderá escrever tenho a honra de encaminhar. Em vez de escrever simplesmente sugiro, você poderá escrever toma a liberdade de sugerir. Contudo, devemos tomar cuidado com as marcas de pessoalidade. Elas não podem acontecer na redação oficial. Outra forma de modalizarmos a nossa escrita é evitando frases agressivas, negativas ou ásperas. Até mesmo em uma carta de cobrança, devemos lançar mão da polidez, da educação e da cortesia. E uma das formas de demonstrarmos a cortesia na escrita é por meio do emprego adequado das formas de tratamento. Devemos, assim, dispensar sempre uma atenção respeitosa a todos, a superiores, colegas e demais funcionários, sem fazer distinções. Saber utilizar as vírgulas em uma redação oficial é fundamental para garantir a clareza desse tipo de comunicação. A seguir, nós veremos algumas regras básicas que nos ajudarão a escrever melhor um requerimento. Geralmente, na língua portuguesa, nós temos a formação de frases por meio de dois pares, sujeito e predicado. Dentro desses pares, eu posso ter verbos e complementos, por exemplo. A regra básica número 1 de vírgula diz que esses pares são indissociáveis, ou seja, eu não posso separar o meu sujeito do meu predicado por meio da vírgula. Não posso separar o meu sujeito do meu verbo ou o meu verbo do meu complemento por meio do uso de vírgulas. Veja o exemplo. Eu tenho a seguinte frase: a coordenação do curso de filosofia declara a assiduidade do estudante Dorival Mancebo. Essa frase tem como sujeito a coordenação do curso de filosofia, ou seja, eu não posso colocar uma vírgula depois de filosofia, porque, nesse caso, eu estaria separando o meu sujeito do meu predicado, e isso não é possível seguindo a regra número 1 de vírgula. Da mesma forma que eu não posso separar o verbo declara do seu complemento, a assiduidade do estudante Dorival Mancebo. Dessa forma, nós temos a primeira regra básica da vírgula, que é: não se separam esses elementos com vírgula. Vamos agora estudar a regra número 2? Para entendermos essa regra número 2, mais uma vez precisamos relembrar que geralmente as nossas frases são compostas por sujeito e predicado, sendo que o nosso predicado pode ser formado por verbos e complementos. Quando eu tenho esse tipo de formação frasal, eu posso ter algumas interrupções entre cada elemento. Vejamos. Suponhamos que esse seja o primeiro parágrafo de um requerimento. O que está em verde é o meu sujeito e o que está em amarelo é o meu predicado. Vamos ler somente esses dois elementos. Assim temos: Deolindo Brunassi requer adicional de 5% em seus vencimentos por ter completado 5 anos de serviço. Fica claro que o requerente é o senhor Deolindo Brunassi e fica claro também o que ele requer. Contudo, em um requerimento, eu preciso detalhar alguns dados do requerente. No caso desse exemplo, eu tenho como detalhamento a nacionalidade do senhor Deolindo, que é brasileiro, o seu estado civil, casado, onde ele reside, o número da sua identidade e do seu CPF, e além disso, eu tenho como detalhamento também os seus dados profissionais. Percebam que todos esses detalhamentos foram escritos entre o sujeito, o senhor Deolindo Brunassi, e o verbo requer.
Assim, cada detalhamento que aparecer cortando a estrutura sujeito e predicado deve vir destacado pelo uso das vírgulas. Vejam os destaques em vermelho. O primeiro detalhamento, que indica nacionalidade, vem entre vírgulas. O segundo detalhamento, casado, que indica o estado civil, também vem entre vírgulas. O endereço também está marcado pelas vírgulas, assim como todas as informações posteriores. Nós temos, assim, um sequenciamento de detalhamentos que vêm separados por vírgulas. E esse sequenciamento de detalhamentos corta a estrutura sujeito e verbo. Vamos olhar agora para o verbo requer. Esse verbo requer pede um complemento. No caso dessa frase, o seu Deolindo Brunassi requer algo, que é o adicional de 5% em seus vencimentos por ter completado 5 anos de serviço. Mas reparem que entre o verbo requer e o seu complemento existe um detalhamento legal, ou seja, o que o seu Deolindo Brunassi requer está amparado pela Lei Municipal 123 de 1996. Como esse detalhamento legal corta a estrutura verbo e complemento, ele deve vir destacado pelo uso das vírgulas. Resumindo, todas as vezes que você for detalhar alguma informação que perpasse pelas estruturas sujeito, verbo ou verbo e complemento, todos esses detalhamentos devem vir deslocados por meio das vírgulas. O nosso último conteúdo dentro desse panorama da linguagem no requerimento é paronímia. A paronímia ocorre quando eu tenho palavras com formas parecidas, mas com significados diferentes. Isso pode causar um pouquinho de confusão. Vejamos. O fecho de um requerimento pode ser marcado por um pedido de aceite. Geralmente, ele possui a seguinte estrutura. Nestes termos, pede deferimento. Neste caso, devemos prestar atenção nesta palavra, deferimento. Deferimento é a ação de conceder. Ela acontece quando o despacho é favorável. Assim, quando o requerente pede o deferimento, ele quer o consentimento para o seu pedido. Bom, descobrimos então que deferimento, com a letra E, é o ato de conceder e permitir. Mas existe uma outra palavra muito parecida com deferimento, que é diferimento. A diferença na escrita é mínima, só muda uma letra. Em vez da letra E, eu tenho a letra I, diferimento. Se a diferença na escrita é mínima, em relação ao seu significado, é totalmente diferente, pois diferimento é o ato de diferir ou adiar, de tornar diferente ou de prolongar alguma coisa. Temos, assim, duas palavras que, apesar de não serem iguais na escrita, são parecidas, ou seja, são parônimas. Confundi-las na escrita de um requerimento pode causar grandes transtornos. Isso porque, se em vez de escrever deferimento, você solicitar o diferimento do seu pedido, você, na verdade, estará solicitando que aquele seu requerimento ele seja adiado, prolongado, ou seja, será uma informação totalmente diferente do objetivo que você quer. Finalizamos assim 3 tópicos importantes sobre linguagem na hora de escrever um requerimento. Posteriormente, no estudo de outras redações oficiais, nós veremos mais regras sobre pronomes de tratamento, usos da vírgula e paronímia.